O José Walter Peixoto esteve aqui conosco mais cedo, só que fora daqui ele gravou também um depoimento para falar de Antônio Augusto Amaral de Carvalho. A gente exibe agora mais um trecho da fala do José Walter Peixoto, que marcou época aqui na história da Jovem Pan e conta todos os detalhes. Acompanhe. No momento em que eu estou sendo autobiografado pelo Patrick Santos. E nesta semana que nós nos sentamos para tocar nossos assuntos de memórias, ele me perguntou qual é o radialista mais importante que você conheceu. Foi fácil, muito fácil responder. Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Este é o homem o maior inovador do rádio que eu conheci. Vou dar alguns exemplos. Antes do Tuta, o rádio irradiava o jogo de futebol. Final do primeiro tempo passava para o estúdio, porque não tinha bola correndo. O estúdio lá fazia as publicidades, tocava a música, e início de segundo tempo voltava. Ele pegou um cidadão chamado Mário Moraes e falou: não vai voltar mais para o estúdio. Terminou o primeiro tempo, você comenta no intervalo. Hoje, em todas as rádios e televisões, não volta mais para o estúdio. Quem criou isso foi Antônio Augusto Amaral de Carvalho. No tempo do Telex, portanto, antes da internet, o noticiário chegava pelo Telex. Vinha aquela máquina para fazer aquele barulho e você colhia ali as notícias para fazer o jornal. No meio apareciam umas tripinhas de 10 linhas, 20 linhas, falando sobre o tempo. O Brasil não se interessava pelo tempo. Pegava aquela parte, amassava, jogava fora. O Tuta criou um homem chamado Narciso Vernizzi, o Homem do Tempo, que foi uma inovação no rádio. Hoje, todos os jornais de brasileiro, de rádio e televisão, mudou, não é mais o homem, é a mulher do tempo. Mas quem criou a função foi Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Nas narrações de futebol da Jovem Pan, eu tinha no intervalo um drama sério, que meus adversários, meus oponentes, né, das outras rádios, você tinha o Pedro Luiz com o Mário Moraes no intervalo. Você tinha o Fiore Giliotti com o Mauro Pinheiro. E eu não tinha nada no intervalo. Ele criou comigo o Show de Rádio de San Girardi, que foi um sucesso extraordinário. E um dia ele chegou para mim e falou: você vai para o Rio, porque em São Paulo, no tempo daquele tempo, no carnaval, todo mundo ia para o interior, para o sítio. O carnaval era morto. Não existia escola de samba. Existia uma ou outra escola de samba nos bairros e tal, não sei o quê. O carnaval era no Rio. Ele falou: Zé Val, você vai para o Rio irradiar o carnaval. Eu falei: Tuta, eu não sei nada de samba. Ele falou: ninguém sabe. Porque realmente no carnaval a turma ia para o sítio e tal, não sei o quê. Eu fui lá, o Israel Gimpel me orientou, me mandava os temas, que eu nem sabia que existia temas para a escola desenvolver, e foram as maiores narrações da minha vida. Hoje, rádio, televisão, todo mundo transmite. E eu cheguei, ele falou: você vai ver o que é aquilo. Eu voltei e falei: Tuta, aquilo é o maior espetáculo teatral popular do mundo. E nós temos hoje o carnaval como um dos espetáculos do nosso rádio e da televisão. 40 dias depois, era finado, era a Paixão de Cristo. A Páscoa, portanto. Ele falou: na Páscoa também a mesma coisa. O rádio tocava música, porque Cristo estava morto, era a ressurreição, já passou a sexta-feira da paixão, e Cristo morreu. As rádios tocavam música clássica, em respeito a Cristo, que estava morto, não sei o quê. Não se falava nada, ele falou: não, eu quero na sexta-feira da paixão
falar o dia inteiro sobre Jesus Cristo. E me escalou. Ele sabia, por alguma razão, que eu conhecia bem a Bíblia. Realmente eu conheço bem a Bíblia. Então eu fiz junto com Milton Parron, que corria o Brasil para ouvir os cardeais, todos os cardeais. Só Dom Helder que não ia para o ar, porque o militarismo não permitia. Mas ouvia todos os cardeais e eu ouvia todos os corais de São Paulo, sejam protestantes ou católicos. Que eu falei, Tuta, nós vamos fazer, Cristo é universal. Ele falou, ele tinha essa visão, pode fazer. E eu fiz um programa que começava à meia-noite da sexta-feira da Paixão, rodava o dia inteiro falando de Jesus Cristo, os cardeais falavam, pastores falavam, e foi um sucesso extraordinário. Foi o maior inovador do rádio brasileiro. Eu tenho um orgulho, eu tenho 4 Roquete Pinto. Fui agradecer, ele falou, não, você não precisa me agradecer, você construiu a sua história. Falei, Tuta, mas você estava do lado, nós vivemos juntos. Foi um presente para mim ter ao meu lado muitas pessoas, muitos companheiros, extraordinários companheiros. Mas às vezes no silêncio do meu escritório, vendo os meus prêmios todos, parece que eles falam para mim, e a minha parte? Quem fala isso é Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Porque, sinceramente, o Tuta é dono de metade de tudo que eu conquistei na vida.